Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e grande responsabilidade que Ele coloca em minhas mãos. Quero também agradecer ao pastor. E eu creio que Deus Ele está no controle de tudo, que Ele sabe de todas as coisas. Nós não temos nada, não somos nada, não podemos nada se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Igreja, assim como a irmã Anne leu, o texto fala a respeito de Deus anuncia o dilúvio. E Deus, Ele anuncia o dilúvio a Noé. Quando nós começamos a pensar em Deus anunciando ali o dilúvio a Noé, nós tememos, não é verdade, com esse texto. Mas nós vamos fazer a leitura novamente para que a gente esteja se situando melhor. A irmã já fez, mas nós vamos ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calefarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo que o Senhor Deus lhe ordenara. Nós vamos fazer leitura mais 3 versículos no capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmeas, para se conservar a semente sobre a face da terra. Amém, igreja? Glória seja dada ao nosso Deus, por sua maravilhosa palavra que Ele nos traz ao nosso coração na noite de hoje. Então, como nós acabamos de fazer a leitura foi no livro da Gênesis, no livro das origens, onde traz a verdade revelada de Deus como um todo. E este livro, ele menciona os acontecimentos necessários para introduzir a história da redenção humana por meio do Redentor prometido, a saber, Jesus Cristo. E quando nós vamos observar Deus anunciando ali a Noé o dilúvio, quando nós voltamos um pouco na leitura do texto, igreja, nós vamos descobrir por que Deus tomou essa decisão. E nós vamos encontrar ali o descontentamento de Deus, onde no capítulo 6, lá no início, no versículo 2, diz que os filhos de Deus,
infelizmente, nos entristece, porque o descontentamento de Deus, quando nós estamos lendo, nós descobrimos que não foi com o mundo, mas foi com aqueles que se diziam filhos de Deus, né? E eles, vendo as filhas dos homens, as tomaram para si, né? E ali despertou ali a luxúria nele, a sensualidade, e a isso, entre outras situações que aconteceram, despertou ali o descontentamento de Deus. E Deus ali se dirige até Noé e comunica a ele de sua decisão. E é isso que o Senhor quer tratar conosco na noite de hoje. O tema que o Senhor nos traz na noite de hoje, que o Senhor tratou ao meu coração, é que diz que Noé andava com Deus. Nós vamos encontrar no versículo 9. Então, é aquele que anda com Deus. Aquele que anda com Deus. Então, Deus quer tratar conosco de algumas lições a respeito da vida de Noé e como deve ser a vida daquele que anda com Deus. Amém? E a primeira lição, igreja, que o Senhor nos traz na noite de hoje, que nós aprendemos com Noé, e todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico fascinada, porque esse texto é um monólogo, esse texto somente um fala, e Noé escuta, o que me deixa encantada com a atitude desse homem obediente a Deus, desse homem de fé e obediência, é o silêncio de um homem. Quando nós vamos observar do capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 9, versículo 17, Deus se dirige a Noé, falando com ele, dizendo a ele de suas decisões. E nós, igreja, nós não encontramos uma frase, uma palavra sequer saída da boca desse homem. Isso é fé, isso é obediência, isso é crer verdadeiramente na soberania de Deus e em sua vontade, igreja. Eu fico fascinada todas as vezes que Deus me dá esse texto, de observar a obediência desse homem. E que nós também precisamos observar. Então, a primeira lição que o Senhor nos chama a atenção nessa noite é o saber ouvir. Saber ouvir a voz de Deus, deixar Deus falar aos nossos corações, e que muitas vezes nós não sabemos ouvir. Na maioria, igreja, das vezes, nós, no nosso convívio social, no nosso relacionamento com a nossa família, por onde nós andamos, nós muitas vezes queremos mais falar que ouvir. Essa é a verdade de cada um de nós. Eu tiro por mim. Nós queremos sempre fazer perguntas, nós queremos questionar decisões, sempre pedimos explicações de tudo, os porquês e o para quê, que sempre fazem parte da nossa vida. Mas esse homem não. Era aquele que é o exemplo daquele que sabe ouvir, daquele que deixa Deus falar, daquele que confia na voz de Deus, na soberania de Deus e em seu comando, igreja. Mas nós, no nosso convívio, nós achamos que podemos viver dessa forma, né? Questionarmos, fazermos perguntas, os porquês e os praquês, né? Que nós sempre tomamos esse tipo de atitude. E nós acreditamos que no nosso relacionamento com Deus, nós também podemos agir dessa maneira. Porque basta Deus nos anunciar uma decisão, nos dizer algo, alguma decisão que Ele tomou sobre as nossas vidas, para nós prontamente nos levantarmos e questionarmos Deus. Perguntar a Ele por que o Senhor fez, para que o Senhor fez, como vai ser, como que eu vou conseguir, como que eu vou fazer. E nós não entendemos algo que é primordial em nossas vidas. Aquele que serve a Deus deve primeiro saber ouvir. Como é a primeira lição na noite de hoje. Nós precisamos entender que o saber ouvir é entender que o Senhor, Ele não nos faz uma consulta.
Ele nos comunica da sua decisão. E foi isso que Deus fez a Noé. E é isso que cada um de nós precisamos entender, aprender a ouvir Deus falar, porque o Senhor, Ele não nos consulta, Ele nos comunica da sua decisão. E quando nós chegamos no versículo 13, que foi o texto, a leitura que nós começamos a ler, nós vamos encontrar que o Deus ao qual nós servimos é Deus justo, e essa justiça que Noé pregou. Porque quando Deus começa ali, se dirige a Noé, Ele anuncia a sua decisão, Ele diz que resolvi dar cabo de toda a carne, Ele apresenta a sua motivação, Ele diz porque a terra está cheia de violência dos homens, Ele apresenta também a solução apresentada por Ele a Noé: os farei perecer juntamente com a terra. E quando nós chegamos no versículo 17, Deus mostra a forma como Ele vai agir: derramar águas em dilúvio sobre a terra. Então esse é o Deus justo. Esse é o Deus que nem eu, nem você, assim como Noé, não precisa perguntar nada a Deus. Porque Ele deixou bem descrito a Noé o que iria fazer, como iria fazer, por que iria fazer e a forma que iria fazer. Porque o Senhor diz na sua palavra, igreja, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, onde fala a respeito da prática da palavra de Deus, ele diz: sabeis, pois, estas coisas, meus irmãos, que vocês estejam prontos para ouvir e tardio para falar. Essa é a lição. Prontos para ouvir e tardio para falar. Está lá em Tiago 1:19. Essa é a primeira lição que o Senhor nos apresenta na noite de hoje. É fácil ouvir as decisões de Deus? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Muitas vezes Deus nos comunica algo que nos pesa ao coração, que nos entristece, mas que é necessário receber de Deus. Conhecer a sua soberania e os seus propósitos, igreja. E nós, diante do novo, buscamos sempre respostas. Sempre respostas. Eu falo por mim. Infelizmente, se eu estivesse ali no lugar de Noé, eu iria fazer tantas as perguntas a Deus e clamo pelas misericórdias dEle para que Ele me perdoe. Eu iria perguntar a Deus o que é chuva, porque ainda não havia chovido na terra. Eu iria perguntar a Deus o que é dilúvio. Eu iria perguntar a Deus: Deus, como é que eu vou construir uma arca? Como é que eu vou fazer uma obra tão grandiosa? Senhor, como é que nós iremos entrar dentro desse ambiente, junto com todos esses animais? Senhor, para onde nós iremos? O que não iria faltar seriam perguntas que eu iria fazer a Deus. Mas reconheço diante do meu Senhor que não devo agir dessa forma, que não é dessa maneira que nós precisamos estar na presença de Deus. Uma vida de fé e obediência deve ser totalmente diferente dessa que eu mencionei. É confiar em Deus, é crer, é baixar a cabeça, é ouvir, é deixar Deus direcionar a nossa vida, porque nós, como povo eleito de Deus, nós não temos com que nos preocupar, igreja. Quando nós chegamos nos versículos 14, 15, 19, 20 e 21, nós vamos observar Deus dando todas as diretrizes, toda a direção, dizendo como tudo deve ser. Então, o nosso Deus, igreja, Ele cuida no mínimo detalhe. Quando nós lemos a partir do versículo 14, nós vamos ver que Deus dá uma ordem a Noé. Ele diz: faz uma arca
de tábua de cipreste, e Deus sai dali dizendo para ele calefar com betume os compartimentos. Nós vamos observar que Deus ali sai dizendo que será de 300 côvados, será o comprimento, e de 50 a largura, e a altura de 30, e Deus sai dizendo como é que Ele quer a abertura, Ele diz a altura, a porta da arca. Deus sai direcionando Noé em todo momento, porque Deus não nos comunica a sua decisão, e não nos deixa fazer as coisas da nossa maneira, porque Deus não confiou à imaginação humana a construção da arca. Então esse é motivo mais do que suficiente, igreja, para nós tão somente ouvirmos e deixar Deus direcionar, e deixar Deus ali ter a sua voz de comando na situação, igreja. E quando nós prosseguimos a partir do versículo 19, Deus prossegue ali dando mais orientações a Noé, e ele segue dizendo: de tudo que vive, de toda a carne, de cada espécie, macho e fêmeas, farás entrar e viverás contigo. E ele segue dizendo das árvores, e Deus vai direcionando todo o procedimento de Noé. Então não tem motivo para questionar Deus, não tem motivos para fazer perguntas a Deus, é só baixar a cabeça, deixar Deus falar e fazer da maneira como Ele disse que fizesse. Amém? Então nós não temos, mesmo que as decisões que Deus nos anuncia seja difícil de realizar, seja difícil de ouvir, seja difícil de fazer, nós não temos com que nos preocupar, porque o Senhor, o Deus a qual nós servimos, Ele cuida em realizar os seus planos, Ele cuida em realizar os seus propósitos em nossas vidas no detalhe. Glórias sejam dadas ao nosso Deus por isso. E quando nós chegamos no versículo 18, nós vamos encontrar que Deus ali firmando a sua aliança com Noé, Deus deixando ali para a vida de Noé, a partir da construção da arca, de toda aquela obediência de Noé à sua palavra, nós vamos encontrar Deus prometendo firmar a aliança com ele. Nós vamos encontrar ali a aliança da graça se desenvolvendo por meio da aliança da preservação da natureza. Foi essa aliança que Deus firmou com Noé, a aliança da preservação da natureza. E o símbolo dessa aliança, o arco-íris. Igreja, quando nós chegamos no segundo ponto, nós vamos conhecer as responsabilidades que Deus atribuiu ali a Noé. Deus mandou que Noé construísse a arca, em 6,14. Deus deu ordem para que ele separasse os animais, mas para que os mantivesse vivos, em 6,20. Deus deu a ordem em 6,21 para que ele armazenasse alimentos, porque Deus, Ele tem a sua vontade soberana, Ele direciona as nossas vidas, mas Ele também coloca responsabilidades em nossas mãos. E foi isso que Deus fez com Noé. E ele disse também, o cuidado de Deus é tão grande, que ele pensou também nas sementes. Ele disse que ele levasse as aves para que as sementes fossem preservadas na terra. Porque nós sabemos que as aves elas são responsáveis por espalhar as sementes na terra. Então Deus, Ele pensa, Ele cuida, como eu já disse no detalhe. Mas nós temos responsabilidades diante de Deus. E Deus foi apresentando ali a Noé todas as responsabilidades que cabia a ele. E disso dependia a salvação de Noé e de sua família. O dilúvio, igreja, prefigura o batismo dos cristãos. Aqueles que emergiram das águas caóticas do dilúvio para uma nova vida, uma nova humanidade. E Deus ali, Ele preservou, através do dilúvio, a estrutura familiar, a estrutura básica. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. O Senhor já nos apresentou
as responsabilidades de Noé através do texto, através da sua palavra. Ele prosseguiu dizendo, e nós também precisamos observar que assim como Deus colocou nas mãos de Noé responsabilidades, Deus também coloca sobre as nossas mãos responsabilidades. Observamos que a responsabilidade de Noé não foi pequena. Ele tinha que construir uma arca gigantesca, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Mas a responsabilidade maior que Deus colocou nas mãos de Noé como justo juiz é que Deus disse que o tempo do homem seria de 120 anos. Então Noé levou 120 anos, não somente para construir a arca, mas para proclamar a justiça de Deus. Noé levou 120 anos para falar para aquelas pessoas, para anunciar para aquelas pessoas que a justiça de Deus viria sobre a terra. Aí nós encontramos a justiça de Deus. Ele deu tempo, ele deu oportunidade ao homem de se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, ter uma fé em obediência à palavra do Senhor. E é essa responsabilidade que Deus coloca também em nossas mãos, igreja. Não ficou lá no passado. Não foi só na mão de Noé que Deus colocou essa responsabilidade. Um momentinho, igreja. E diz o versículo 22 que assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Aquele que vive em obediência também, no versículo 22 diz, tem que fazer e tem que viver dessa forma, a maneira como Noé viveu. E aí nós vamos perguntar qual é a responsabilidade, a maior responsabilidade que Deus, assim como colocou na vida de Noé, coloca na nossa também. Avisar o povo que a ira de Deus virá sobre a terra. Nós estamos muito, igreja, acomodados na situação em que nós vivemos. Está muito boa a nossa vida, nós somos alcançados pela graça, nós viemos para a igreja, nós adoramos ao nosso Deus, e a nossa vida está se limitando tão somente a isso. Mas Deus, o Senhor a qual nós servimos, que usou Noé no passado, Ele também quer usar a cada um de nós. Por isso que Ele coloca responsabilidades em nossas mãos. A primeira destruição foi por meio de águas, o dilúvio. A destruição da primeira ordem criada. Quando nós vamos observar a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos, nós vamos encontrar na parábola dos talentos, em Mateus 25:14, onde o Senhor deixa bem claro, que diz que um homem se ausentou, e ele pegou ali os seus bens e dividiu com os seus servos, a um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1. E no retorno daquele homem, aquele homem quis a prestação de contas. Então, Jesus nos apresenta essa parábola para mostrar que o Senhor colocou algo em nossas mãos e que na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus Cristo, nós iremos apresentar a Ele aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Nós observamos na parábola, em Mateus 25:14, que o que ganhou 5, aumentou, multiplicou mais 5, o que ganhou 2, aumentou mais 2, mas aquele que ganhou 1, enterrou. E Deus vai chamar a responsabilidade aquele que enterrou o talento. Essa é a responsabilidade que Deus colocou nas mãos de cada um de nós.
o grande dia do Senhor virá. Nós falamos para as pessoas que Jesus vai voltar, mas nós estamos deixando de falar que o juízo de Deus virá sobre a terra, que a justiça de Deus virá sobre a terra. E eu vou falar uma coisa para a igreja. Há poucos meses, acredito que na faixa de 2 meses, eu tive 2 experiências. De falar primeiro para uma pessoa que eu passava e saudava e dizia boa tarde, bom dia e boa noite, dependendo da hora que eu passasse. E um dia eu saí de casa com a Bíblia e ela estava no mesmo lugar. E eu me aproximei dela. E foi quando Deus me despertou. E Deus também quer nos despertar na noite de hoje. Que nós não podemos ser omissos, nós não podemos nos descuidar da responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos, nas nossas mãos, porque aquela pessoa que eu parei para falar de Jesus, falar de sua vinda, eu entendi e percebi que ela não sabia de nada. E muitas igrejas estão por aí sem saber. Eles ouvem falar que Jesus vai voltar. Eles ouvem falar, eu já ouvi dizer que o mundo vai se acabar. Mas eles não sabem, porque nós não estamos assumindo a responsabilidade que Deus colocou, não só na mão de Noé, mas na nossa mão, de anunciar a ira vindoura, de anunciar o juízo de Deus para o mundo. E quando eu falei para aquela pessoa, e eu vi, ela é de outra denominação, ela é frequente em outra religião. E eu fiquei olhando para aquela mulher e eu disse, Senhor, nós estamos falhos na responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós não podemos nos calar diante do mundo, porque nós precisamos falar que haverá o grande trono branco. Está lá em Apocalipse. Nós precisamos falar para a pessoa que nós estamos no tempo em que Deus dá oportunidade ao homem de se arrepender, e é de responsabilidade da igreja de falar isso para o mundo. Porque o Senhor diz em sua palavra que enquanto todos, em toda a face da terra, não ouvirem falar da salvação por meio de Jesus Cristo, não ouvirem falar da ira vindoura, do juízo de Deus, Jesus não voltará. Então nós temos responsabilidade diante de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca, porque quando nós nos omitimos, e nós não vamos passar pelo grande julgamento, mas nós vamos estar presentes no tribunal de Cristo. E nós vamos prestar conta daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Então precisamos despertar para a nossa realidade diante de Deus, para com o mundo. Porque quando nós não falamos da justiça de Deus, nós estamos agindo, igreja, muitas vezes como Jonas. Que Deus disse, vai e prega ali contra Nínive. E Jonas não quis ir. E quando nós não vamos falar que virá o julgamento de Deus sobre a terra, nós estamos tendo a mesma atitude de Jonas. Nós estamos tendo um coração endurecido. Nós não estamos usando de misericórdia para com o mundo. Quando nós falamos aí para as pessoas, para que elas se arrependam, se voltem para Deus, se voltem para Jesus, porque o fim está próximo, nós estamos usando de misericórdia. Muitas vezes possa parecer que nós estamos amedrontando ou assustando as pessoas, mas nós estamos demonstrando o amor pelo qual Jesus veio ao mundo, para salvar o pecador arrependido. E Jonas foi assim. Jonas tinha um coração endurecido. E Deus ali, no capítulo 4 de 11, Deus questiona Jonas. Eu não teria compaixão da cidade de Nínive, que não sabe discernir entre o direito e o esquerdo? Será que Deus não tem compaixão do mundo, que ainda não ouviu falar
do seu amor e da sua justiça, e que é responsabilidade de cada um de nós? Será que nós não estamos ali no papel de Jonas, virando as costas, sem querer fazer a vontade de Deus, sem querer ter uma vida de obediência à sua palavra? Deus quer usar de misericórdia. Nós não sabemos quantos ainda estão lá fora, esperando o chamado de Deus. E é nossa responsabilidade anunciar o amor e a justiça. Nós só queremos falar do amor, mas como diz aquele louvor, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Fale que Deus é amor, mas é justiça. Não para assustar o mundo, mas para mostrar que Deus é justo. Para que quando Ele voltar, Ele possa dizer: o meu servo, a minha serva Anne, a minha serva Geórgia, te avisou que eu viria ao mundo para julgar. É por isso que o Deus a qual nós servimos é justo. Essa é a segunda questão que o Senhor nos coloca, a responsabilidade. Porque a próxima vinda de Jesus será para que o mundo seja destruído por meio do fogo. Está lá em 2 Pedro 3, 5, 7. A gente precisa avisar. A gente precisa, igreja, anunciar. Receba de Deus na noite de hoje. Aprenda a ouvir. Porque quando nós ouvimos e deixamos Deus falar, nós conhecemos da parte dEle as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Amém? Igreja, e o Senhor, no capítulo 7, diz: disse o Senhor a Noé: então entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. E ele prossegue: e de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas os animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmeas, para preservar a semente sobre toda a face da terra. Igreja, o segundo ponto que o Senhor trata com a sua igreja na noite de hoje é: aquele que anda na presença do Senhor precisa ter discernimento. Os filhos de Deus, eles não tiveram discernimento espiritual. Por isso que eles caíram no pecado. Por isso que eles fizeram o que não agradavam a Deus, o que levou Deus a tomar a decisão que tomou. Mas aquele que anda na presença de Deus precisa ter discernimento espiritual. Quando Deus se dirige ali a Noé, e ele diz: dos animais imundos, 1 par, e o macho e a sua fêmea. E ele diz: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, e o imundo 1 par. Deus não disse a Noé: olha, Noé, limpo é esse, imundo e impuro é esse. Mas Noé sabia. Ele tinha discernimento espiritual para distinguir, sem que Deus precisasse, mais uma vez, falar para ele. E nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Aquele que anda com Deus precisa ter, saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado, porque é dessa forma, porque nós já fomos alcançados pela graça. E se nós somos alcançados pela graça, nós somos templos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, aquele que anda com Deus, aquele que anda na presença de Deus, aquele que tem uma vida de comunhão com Deus, precisa ter discernimento espiritual. Eu tenho que saber
quando eu estou dando um passo certo, quando eu estou dando um passo errado. Eu preciso saber como eu estou vivendo diante de Deus, porque tem que ter discernimento espiritual. Se eu fui alcançada pela graça, se eu sou salva em Cristo Jesus, se o Espírito Santo habita em mim, se eu estou numa vida de pecado, eu sei. Pelo menos nós devemos saber. E é isso que o Senhor trata conosco na noite de hoje. Aquele que anda com Deus, primeiro precisa saber ouvir, deixar Deus falar. Segundo, ele precisa conhecer de Deus e obedecer às suas responsabilidades. E terceiro, aquele que anda com Deus, aquele que anda na presença de Deus, precisa ter discernimento espiritual. Amém? E o Senhor nos traz, na noite de hoje, a aplicação para as nossas vidas, que é o que o Senhor já falou conosco. Diz que uma fé obediente, assim deve ser a vida daquele que achou a graça de Deus, daquele de quem Deus se agrada. Uma fé obediente. Assim deve ser a vida daquele que achou a graça de Deus, a vida daquele de quem Deus se agrada. Amém? E que Deus nos abençoe, e eu agradeço ao meu Deus por mais essa oportunidade, que a gente tenha aprendido mais essa lição da parte de Deus, ouvir, conhecer as nossas responsabilidades e ter discernimento espiritual. Amém? E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados?